Olá pessoas que assistem meu canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos se apegar a um assunto importante. É uma das questões que as pessoas elas se perguntam antes de fazer a compra da moto, a respeito do tipo de combustível utilizado e o consumo dela. Hoje vamos se apegar a esse assunto. E estou aqui em mãos com o manual oficial que você recebe quando compra a BMW G 310 GS. É o manual oficial que você traz da loja e ele próprio vem mostrando algumas informações sobre o consumo. Aqui atrás da capa, não sei se vai focar, mas tem algumas informações aqui sobre o tipo de combustível e o consumo, e também mais completo aqui dentro do manual na página 119, onde eles especificam aqui a respeito do consumo da moto. O que é que eles dizem aqui? Eles dizem que a qualidade recomendada do combustível é o normal isento de chumbo, né? Talvez você se pergunte, será que eu só devo utilizar gasolina premium na minha moto? Não, é um combustível comum, combustível normal. Se você preferir, dependendo do preço da gasolina aí no seu estado, você também pode utilizar a gasolina aditivada. Mas o que o manual recomenda aqui é o uso de combustível comum e isenta de chumbo. Muitas pessoas têm preocupações com respeito a isso, isenta de chumbo. Hoje não é necessário a gente se preocupar mais com isso, porque o chumbo era usado antigamente para aumentar a octanagem do combustível. Mas isso aí faz muito tempo, desde que se começou a utilizar a mistura de álcool na gasolina, então deu uma qualidade melhor e não foi mais necessário utilizar o chumbo, a não ser que você abasteça o seu veículo ou sua moto no aeroporto, né? Que hoje o chumbo ainda é utilizado no combustível de aviões. Mas fora isso, não precisamos se preocupar com respeito à gasolina isenta de chumbo. Nós não temos ela aqui mais no Brasil. Eu costumo abastecer a minha moto com os dois tipos: combustível comum, quando eu vou fazer viagens, e combustível aditivado, quando eu estou aqui parado na cidade sem usá-la. Essa moto, como vocês sabem, eu só uso para fazer viagens, não uso no dia a dia. Dificilmente é que eu utilizo ela em algum evento, algum passeio ou uma necessidade, mas ela é mais para fazer viagens. E eu pude perceber uma diferença aí do combustível comum e o combustível aditivado quando utilizado na moto. Antes de irmos para essa diferença, aqui no manual está dizendo que o consumo médio dela é de a cada 3,300 litros fazer 100 quilômetros. Isso nos dá uma margem de 300 quilômetros com o tanque cheio. O tanque dela tem capacidade de 11 litros, são 10 litros de capacidade e 1 na reserva. E aqui o manual diz que eu consigo fazer 300 quilômetros com o tanque de combustível cheio. Isso vai me dar 27 quilômetros por litro. Algumas pessoas no YouTube utilizam essa moto e dizem realmente que faz 30 até 32 quilômetros por litro na estrada. E outras pessoas já dizem que chegam a 28 ou 27 quilômetros por litro, que é a média que o manual aqui na página 119 está dando. Mas até agora, eu digo para vocês com toda certeza, até agora eu não cheguei a essa marca de 27 quilômetros por litro. Está completando agora os 10 mil quilômetros que foi limpado o corpo de injeção, foi limpado, foi trocado os filtros,
de combustível, de ar. E eu não sei se isso vai influenciar no resultado. Vou fazer a troca novamente quando chegar aos 10.000 quilômetros. Mas de antemão eu digo para vocês que eu não cheguei a essa margem de 27 quilômetros por litro. O que foi que eu percebi? Quando eu uso a gasolina comum, e é um posto recomendado aqui, até agora eu só abasteci em 2 postos de combustíveis, que é de minha confiança, exceto uma vez que eu fiz uma viagem mais longa e tive que abastecer em outro posto. Mas até agora eu só abasteço em 2 postos, e são postos com uma boa gasolina. Até agora, quando eu coloco a minha gasolina comum, quando eu encho o tanque, o próprio computador de bordo dela calcula e diz que eu consigo fazer 360 quilômetros com o combustível presente no tanque. Isso me dá uma autonomia de 32 quilômetros por litro, na teoria. Só que andando a minha velocidade de 100 km por hora, numa mesma rodovia que tem ventos, tem ladeira, sempre carregando peso, e eu carrego bastante, carrego a garupa e também o baú, eu consigo, nessa margem que o computador de bordo me deu, de fazer 32 km por litro, eu só consigo fazer 25 km por litro no máximo. Então ainda eu não cheguei à margem aqui do manual. Mas quando eu abasteço o meu tanque com combustível aditivado, o computador de bordo aí já calcula 308 quilômetros que eu consigo fazer com aquela gasolina presente no tanque. E isso me dá uma margem de 28 quilômetros por litro. Mas eu consigo fazer apenas 22 quilômetros por litro. Então, para vocês verem que é uma diferença no que o computador de bordo da moto informa com o que eu consigo fazer. E as condições, a estrada, o piso é o mesmo. Nada foi alterado para fazer esse teste. Agora, quando eu acelero mais, o meu punho pesa mais na moto, eu tenho uma pilotagem mais agressiva, rodando aí a 125 km por hora, a 120. Essa autonomia eu percebi que quando eu abasteço o tanque, tanto com a gasolina comum quanto aditivada, o computador de bordo informa a média de 270 km que eu consigo fazer com o tanque cheio. Isso me dá uma média de 24 km por litro. Só que eu só consigo fazer 19 km por litro. Então, o resumo é o seguinte: para fazer viagens, eu aconselho você a abastecer com gasolina comum. É o que vai dar mais autonomia. Se você vai deixar a moto parada muito tempo na cidade, é melhor que você abasteça com aditivada. Se você tem uma aceleração mais tranquila, um modo de pilotagem que varia ali entre 100 a 110 km por hora, você vai fazer uma média tranquilo de 24 km por litro. Mas se você tem uma aceleração mais brusca, você só vai conseguir fazer em média ali 19, 20 km por litro. Então esse é o verdadeiro consumo que eu consegui observar nesses meses que eu estou com a moto, e já viajei bastante com ela. Vocês estão acompanhando aí os vídeos das nossas viagens, e sempre respeitando o piso
e também nas mesmas condições, inclusive na mesma estrada. Foi as informações que eu consegui obter aí do consumo dela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que isso ajude vocês na dúvida com respeito no quesito de consumo da moto. Eu peço a vocês aí que, se vocês fazem uso da 300 da Honda ou da 300 da Kawasaki, deixe aí nos comentários o consumo de suas motos, porque isso ajuda o pessoal aí a fazer a comparação, né, o comparativo, e a tirar mais dúvidas. Eu acredito, não tive a oportunidade ainda de testar a 300 da Honda quanto a 300 da Kawasaki, mas eu acredito que a minha moto ela consuma mais combustível do que a 300 da Honda. Não sei da Kawasaki, mas eu acredito nisso. Então, para tirar nossa dúvida, quem puder, deixa aí nos comentários a experiência que vocês têm com o consumo das duas motos. Agradeço aí a atenção e até o próximo vídeo.